Bom, nossa aula de hoje, ela vai falar um pouco sobre os sólidos geométricos, né? E os sólidos geométricos, na verdade, são objetos espaciais. Existe, por exemplo, sempre uma dúvida do aluno em classificar isso aqui. Muitos alunos ainda chamam isso aqui de quadrado. Isso aqui não é um quadrado, isso aqui é um cubo, né? Que é uma figura espacial. As faces, que a gente vai ver daqui a pouco, do cubo, são quadrados, são polígonos que são quadrados. Mas em si essa figura é uma figura espacial. Essa figura espacial recebe o nome de cubo. Então os sólidos geométricos eles vão se dividir primeiro em dois grupos, que são os poliedros e os corpos redondos. É muito fácil você diferenciar um poliedro de um corpo redondo. Por quê? Os poliedros eles possuem todas as faces dele plana e ele não rola, enquanto os corpos redondos possuem pelo menos uma parte não plana e rola. Então o que vai diferenciar um poliedro do corpo redondo é justamente isso. Nos poliedros, todas as faces deles são planas, certo? Enquanto nos corpos redondos, você vai ter pelo menos uma parte não plana e ele vai ser um tipo de objeto que rola. Bom, para a gente entender melhor isso aqui, eu peguei aqui algumas figuras e aí eu quero que vocês pensem previamente se são figuras aí que rolam ou não rolam e se as faces são planas. Lembrando que faces planas seriam isso aqui, ó, essas partes aqui, essas partes da figura espacial. E uma parte não plana seria isso aqui, que seria o que faz com que esse objeto role. Então, por exemplo, pensando nessas figuras aqui, se vocês puderem, vocês podem pausar o vídeo agora um tempo para vocês pensarem. Vocês pausem o vídeo e pensem um pouco. Bom, quem conseguiu pausar o vídeo e pensar, né, agora a gente vai classificar essas figuras aqui como sendo um poliedro ou um corpo redondo. Por exemplo, a figura, esse objeto A aqui, ele é um poliedro, porque todas as faces dele aqui são planas. E ele também não rola. Então, esse objeto A aqui, esse sólido A, ele é um poliedro. O B, né, que é uma esfera, ele rola. Então, a gente vai classificar ele como sendo um corpo redondo, certo? A esfera vai ser considerada ali um corpo redondo. Bom, esse sólido aqui também tem todas as faces dele plana. Se todas as faces dele são planas, ele também vai se enquadrar como sendo um poliedro. Então C também é um poliedro. O D, todas as partes também são planas aqui. Se você observar, a parte de cima é plana, todas essas partes laterais aqui são planas, então ele também é um poliedro. Esse sólido aqui, você vê que ele tem essa parte aqui, ó, que se de alguma forma você colocasse ele no chão, ele rolaria. Se ele rola, então esse aqui é um tipo de sólido que vai ser enquadrado como um corpo redondo. Então o E é um corpo redondo. O F, que é muito conhecido de vocês, né, que vai lembrar um dado, que é o cubo, ele também tem todas as faces dele planas. Então ele vai se enquadrar como sendo um poliedro. O G também um poliedro. O H, que lembra um cone, ele tem uma parte aqui que não rola. Professor, mas e a parte de baixo? A parte de baixo é plana. Mas pela própria definição, a gente diz que corpo redondo é aquele que possui pelo menos uma parte não plana, pelo menos uma parte. Então, se existe uma parte não plana, eu vou classificar ele aqui como sendo um corpo redondo. Então, o H é um corpo redondo. O I, né, ele também é um poliedro, porque todas as partes dele aqui são planas. Então, o I é um poliedro. O J possui uma parte aqui não plana. Então, ele é enquadrado como sendo um corpo redondo. Esse objeto aqui também, ele é considerado um corpo redondo. Ele tem parte aqui que não é plana e obviamente vai rolar. O M também tem essa característica.
O N, que é uma pirâmide, certo? O N, que é uma pirâmide, ele vai ser classificado como um poliedro. E todas as partes dela são planas. Então, N, todas as partes são planas. E o O também, todas as partes desse sólido O aqui são planas. Então, a gente primeiro dividiu todos esses sólidos aqui em dois grupamentos, poliedros e corpos redondos, que têm características próprias. O poliedro possui todas as faces planas e não rola, enquanto os corpos redondos vai possuir uma parte não plana, pelo menos uma, e ele vai rolar. Bom, dentro dos poliedros, a gente ainda vai poder dividir os poliedros em dois grupos, né? Os prismas e as pirâmides. Bom, só lembrando que um prisma é um poliedro e uma pirâmide também é um poliedro. Só que eles vão ter características próprias. Quais são as características dos prismas? Os prismas são poliedros que possuem duas bases que são polígonos. Então, se eu pegar todas essas figuras aqui, eu vou observar se a parte de cima, a base aqui, a parte de baixo e a parte de baixo e a parte de cima, elas são formadas por polígonos idênticos. Enquanto a pirâmide é um poliedro com uma base formada por um polígono e as faces são formadas por triângulos. Então, por exemplo, se eu pego aqui esse poliedro A, você vai ver que essa parte de cima é idêntica à parte de baixo. Então, isso aqui vai ser caracterizado como sendo um prisma. Então, A é um prisma. Se você pegar o C, né, você vai ver que ele tem a parte de baixo aqui como sendo um polígono e as partes laterais dele aqui são formadas por triângulos. Então, ele vai ser considerado uma pirâmide. C é uma pirâmide. Se você pegar o D agora, o D, você vê que essa parte de cima aqui, essa base superior, é idêntica à base inferior. Então, ele é classificado como um prisma. O F. O F também, a base de baixo é a mesma base de cima. Bom, o G, a mesma coisa. A base de cima é idêntica à base de baixo. Aí depois do G vem o I. O I, você vai observar que essas bases aqui são idênticas também, certo? E você vê que aqui nessa parte lateral não são triângulos. Então ele também é um prisma. O N, se você pegar o N aqui, o N é uma pirâmide. O N é uma pirâmide. E o O, como essa parte de cima é idêntica à parte de baixo, também vai ser considerado um prisma. Lembrando que todos esses aqui, né, tanto os prismas quanto as pirâmides, eles são exemplos de poliedros. Por que são poliedros? Porque possuem todas as partes planas e não rolam. Enquanto os corpos redondos possuem pelo menos uma parte não plana e rola. Correto? Bom, agora a gente vai ver quais são os elementos dos poliedros. Os poliedros vão ter aqui três elementos. Eles vão ter as faces, os vértices e as arestas. As faces são os polígonos que formam o poliedro. Então aqui a gente tem uma pirâmide. Então os polígonos que formam, né, o poliedro, eles são chamados de face. Então aqui você vê, ó, isso aqui é uma face, uma, duas, três, lá atrás 4, e aqui 5, e mais uma parte aqui, que é a base, 6. Então, esse sólido aqui, ele tem 6 faces. 6 faces. Vértice. O vértice é o ponto de encontro de duas ou mais arestas. Bom, mas o que é aresta, professor? A aresta é o ponto, né, é o segmento obtido da interseção de duas faces. Então, por exemplo, quando eu tenho essa face aqui e essa face aqui, eu tenho essa linhazinha aqui como sendo uma aresta. Então, essa linha aqui, que é o ponto de encontro, né, o ponto de encontro dessas duas faces, ela é chamada de aresta. Então, essa pirâmide aqui, ela vai ter quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5. 6,
7, 8, 9, 10. Então ela tem 10 arestas. E os vértices são os pontos de encontro das arestas. Então, por exemplo, todas essas arestas aqui se encontram nesse ponto. Então, isso aqui é um vértice. Então, o vértice aqui dessa figura eu vou ter 1 aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ter 6 vértices. 6 vértices. Então, recapitulando. As faces são todas essas partes aqui, são os polígonos que formam, né, esse poliedro, essa parte aqui. As arestas são as linhas, que na verdade são os pontos de encontro entre duas faces. E os vértices são esses pontos aqui, que é o ponto de encontro de duas ou mais arestas. Então aqui você tem um vértice, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para a gente ver outro exemplo aqui, eu coloquei esse prisma. Então vamos ver quantas faces. Ó, faces. Aqui 1, 2, 3. Aqui atrás, ó, lá atrás, 4, 5. 6 embaixo, 7 em cima. Então ele tem 7 faces. 7 faces. Vértices. Vértices são os pontos de encontro das arestas. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tenho 10 vértices. E aresta. Arestas são as linhas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Você observa que o polígono que está embaixo é o mesmo polígono que está em cima. Então, 5 mais 5, 10. Agora, os que estão na vertical. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, o total de arestas aqui é igual a 15. Bom, essa é a explicação. Na apostila também está explicando. E agora vocês vão fazer uma lista de atividades que eu vou propor para vocês fazerem. Tá ok? Bom, se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar no Facebook. Tá ok? E estudem para não ficarem parados esse tempo todo. Um abraço a todos.